e ao ouvirmos este relato, nós sempre nos indignamos muito com o que aconteceu com Jesus. E provavelmente nós pensemos em nosso coração: se fosse eu teria feito diferente. Se fosse eu, não teria abandonado Jesus. Se dependesse de mim, se dependesse de mim, Jesus não teria sofrido tanto, não teria sido condenado injustamente, não teria sido traído, vendido, não teria apanhado, sido flagelado, não teria sido humilhado com aquela coroa de espinhos, com aquele manto vermelho. Se fosse eu e se dependesse de mim, jamais isso aconteceria. Acredito que seja o sentimento de cada um de vocês, todos os anos, ao ouvir o relato da paixão. E é assim também o meu. Nós ficamos indignados, nós ficamos chocados com o que aconteceu com Jesus, pois sabemos que Ele é Deus, cremos na sua divindade, cremos na sua pureza, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão, até recorremos a ela todos os dias. Recorremos à compaixão, à misericórdia, à bondade de Deus, elas nos sustentam. Esses gestos de Jesus, essas virtudes de Jesus, sustentam a nossa vida todos os dias e por isso nos choca muito ouvir todos os anos este Evangelho. Tanto no Domingo de Ramos, quanto na Sexta-feira da Paixão, nós lemos os relatos da paixão de Jesus. E é interessante, a gente notar que também os mesmos que, há alguns dias atrás, elevaram os ramos de oliveiras, estenderam os mantos pelo chão, os mesmos que disseram: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, os mesmos que quiseram coroar Jesus como rei, hoje aplaudem, hoje se deleitam diante da sua morte, diante do seu sofrimento. Os mesmos que correram ao seu encontro, entendendo ele como aquele rei esperado, hoje gritam, unindo a voz dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos chefes religiosos, eles gritam: crucifica-o, queremos Barrabás. Quem é Barrabás? Alguns dizem é um mero ladrão ou um assassino, alguém que fez algo muito errado, estava ali preso e, como de costume, se soltava alguém, mas nós preferimos Barrabás do que Jesus. E outros vão dizer que ele era um agitador político, mas assim, em conformidade com a causa dos judeus, que no fundo queriam se ver livres do Império Romano. Então Barrabás era alguém que lutava pela liberdade e provavelmente tenha cometido um crime nesta luta, estilo uma guerrilha, um guerrilheiro. Bom, ele é mais favorável à nossa causa e ele é mais vantajoso à nossa causa. Solte Barrabás. Jesus veio com toda essa história de ser o rei dos judeus, mas não é rei coisa nenhuma. Com essa história de ser o Messias, mas veja, nós ainda estamos presos a este império, ao Império Romano. Não é o Messias, não é o Cristo, não é o rei poderoso, não é o rei com um poderio militar bélico que nós precisamos. Solte Barrabás. Ele é mais interessante para nós. Soltaram Barrabás, mais uma vez causando este desconforto ao ouvinte de hoje, ao fiel de hoje. Mas, meus irmãos, como diz São João Maria Vianney, nós que ficamos chocados
com tudo isso que aconteceu e dizemos: jamais faríamos tal coisa? Nós mesmos fazemos tal coisa todos os dias. Nós somos aqueles que traem Jesus por qualquer motivo. São João Maria Vianney vai dizer: por um pequeno desconforto no meu dia, eu já sou capaz de murmurar contra Deus. Uma febre, uma gripe, já acaba com a minha paciência e com todos os meus bons propósitos diante de Deus. Qualquer desconforto, perseguiçãozinha, nós já somos capazes de vender Jesus por algumas moedas. Nós já somos capazes, diante do medo da morte, ou do medo da falta de prestígio, da perseguição, nós somos capazes de negar: eu não conheço esse homem. Olha, eu sou cristão, mas não concordo muito com isso que estão fazendo aí, não. Nós negamos Jesus todos os dias, quando nós somos questionados acerca da sua igreja, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, portanto o próprio Jesus entre nós. Quando somos questionados e nós facilmente negamos: eu sou cristão, sou católico, mas não concordo nem com a metade com o que a Igreja Católica fala. É uma forma de negar a Jesus, como Pedro fez. Ou diante do grupo de amigos, que eu não sou capaz de dizer: isso não é coisa de cristão. Tira isso perto de mim. Não quero isso perto de mim. Tira esse celular daqui. Tira essas mensagens de perto de mim. Não quero saber dessas piadas, dessas conversas. Facilmente nós entregamos Jesus para não perder uma amizade. Uma amizade que nem é uma amizade assim muito coerente, interessante, vantajosa, porque a amizade vantajosa é aquela que me leva para Deus, não me tira dele. É aquela que me eleva, não que me diminui. Nós negamos Jesus como Pedro, nós vendemos Jesus como Judas, nós humilhamos Jesus como esses soldados. Nós, meus irmãos, estamos aqui neste momento, com os nossos pecados também, contemplados nesta cena tétrica, desse cenário horroroso que nós acabamos de ouvir. Está aqui você com seus pecados. E é graças a isso também que Jesus pôde te salvar, porque de fato Ele morreu por você, no seu lugar, no nosso lugar, por causa de nossos pecados. E a sua causa nos alcança 2000 anos depois. Nós, meus irmãos, não faríamos diferente, porque hoje, por muito menos, fazemos pior. Por muito menos, deixamos Jesus abandonado no sacrário. Por muito menos, faltamos às missas dominicais. Por muito menos, nós deixamos de seguir a Deus. Por muito menos, nós abandonamos a nossa fé. Traga o microfone, por favor. Por muito menos, nós abandonamos os nossos princípios religiosos. Por muito menos. Não faríamos diferente porque nós não estamos convertidos ainda. Nós ainda não nos convertemos bastante. E por isso é preciso que se renove o sacrifício de Jesus todos os dias para nos resgatar desta vida que nós temos. E é por isso que se renova todos os dias o sacrifício de Jesus no altar da Santa Missa. Se renova a entrega, o sacrifício, o derramamento de sangue, mas sem crueldade, portanto incruento. Se renova este mesmo e único e eterno sacrifício, justamente porque nós faríamos a mesma coisa como fazemos. E precisamos desta graça, deste sangue, desta entrega, deste sacrifício, para nós nos convertermos e nos salvarmos.
Então, meus irmãos, jamais sejamos hipócritas diante destes irmãos que mataram Jesus. Não digamos assim: como vocês foram cruéis, eu jamais faria assim. Faria e faço, mas não quero fazer mais. Quero a graça para deixar de fazer. Quero a graça para honrar este sangue que me redimiu. Quero a graça para ser diferente, como foi Maria e como foi o discípulo amado. Maria e o discípulo amado estavam lá, aos pés da cruz. E saibam, meus irmãos, embora Maria tenha nascido sem pecado, embora Maria tenha sido concebida sem pecado original, ela não é diferente de nós no sentido de que também precisou ser resgatada por este mesmo sacrifício, só que por antecipação. Este sacrifício de hoje, que nós lemos aqui no Evangelho de João, redimiu Maria antes mesmo de Maria nascer, ou seja, por antecipação, os méritos de Cristo salvaram Maria do pecado original. Então, até mesmo Maria sabia que Jesus estava morrendo por causa dela, não pelos seus pecados atuais, porque ela não pecou, mas estava morrendo para redimi-la também, e já havia redimido, aquela mesma morte já havia redimido por antecipação a Virgem Maria. Então ninguém é inocente, ninguém é inocente. Maria, ela estava lá aos pés da cruz com muita gratidão, porque a Virgem Puríssima sabia que aquele sangue derramado da cruz, aqueles méritos do seu filho, a havia tirado do pecado antes mesmo da sua concepção. E por isso ela é a Imaculada, e por isso ela é toda pura, sem pecado, por causa do seu filho, por causa dele, não porque ela mereceu, mas ele mereceu por ela, e quer merecer e merece por cada um de nós, desde que aceitemos como Maria aceitou, e sejamos fiéis como ela foi, ela e o discípulo amado. A imagem do discípulo, ou seja, a nossa imagem neste cenário é esta: nós devemos passar a nossa vida aos pés da cruz, contemplando aquele que nos resgatou e nos resgata a cada dia, bebendo daquele sangue que nos purificou e nos purifica a cada dia, que conserva a purificação em nós, do lado de Maria. A imagem do discípulo verdadeiro é essa: aquele que está aos pés da cruz, do lado da Virgem Santíssima, da Virgem Puríssima. E dali não sai, enquanto não alcança a ressurreição. Meus irmãos, este sangue que nos lavou, este sacrifício que nos resgatou, nos resgata e nos lava a cada dia, desde que queiramos e aceitemos. Peçamos ao Senhor Jesus, neste dia especial, no qual nós meditamos, contemplamos a sua paixão, seu sofrimento e a sua morte por cada um de nós, peçamos a Ele a graça de nós também sabermos morrer com Ele para os nossos pecados, para os nossos egoísmos, para a nossa mania de negá-lo, para a nossa mania de entregá-lo por qualquer coisa, por qualquer motivo. Não existe motivo para nós nos afastarmos de Deus. Não existe motivo para entregarmos e trocarmos Jesus, porque Ele é o maior bem deste mundo e Ele está aqui para nós. Que Ele nos ajude neste dia, nos alcance com a sua graça, nos lave os nossos pecados, nos ajude neste processo de conversão tão necessário para, assim, de fato, não sermos mais aqueles que trazem grande sofrimento ao nosso Senhor, mas sermos aqueles que trazem consolação ao Senhor ferido e crucificado,
Devemos nos tornar consoladores de Cristo, unindo os nossos sofrimentos aos seus sofrimentos também, como Cirineu, como Maria, como o discípulo amado.